Aqui vocês estão vendo, né, direitinho a minha tela. Sim. Então, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo a gravação. A gente está no nosso encontro de leitura do Capital. É o nosso terceiro ou quarto encontro? Quarto. Quarto encontro, né? Então, estamos aqui, livro 3, capítulo 3, relação entre a taxa de lucro e taxa de mais-valor. Bom, se tiver alguma questão com áudio, aí vocês me avisam aqui, estiver visualizando tudo certo. Como foi destacado na conclusão do capítulo precedente, aqui pressupomos, e em geral fazemos isso em toda esta primeira sessão, que a soma do lucro sobre o dado capital é igual à soma total do mais-valor produzido por intermédio desse capital numa seção da circulação. Por ora, portanto, abstraímos do fato de que o mais-valor, por um lado, cinde-se em diversas subformas, juros de capital, renda fundiária, tributos, etc., e que, por outro lado, na maioria dos casos, ele não coincide com o lucro, assim como o fato de que ele é apropriado graças à taxa média geral de lucro, da qual trataremos na segunda sessão. Tão logo o lucro é quantitativamente igualado ao mais-valor, sua grandeza e a grandeza da taxa de lucro está determinada pelas suas relações de grandezas numéricas simples, dadas ou determináveis em cada caso. Portanto, a investigação se move de início sobre um terreno puramente matemático. Manteremos aqui os mesmos signos empregados nos livros 1 e 2. O capital total, C maiúsculo, divide-se no capital constante, C minúsculo, e no capital variável, V minúsculo, e produz um mais-valor, M minúsculo. A razão entre esse mais-valor e o capital variável adiantado, M dividido por V, chamamos de taxa de mais-valor e simbolizamos como M'. Assim como M sobre V é igual a M' e, consequentemente, M é igual a M' multiplicado por V, se esse mais-valor se refere ao capital total, em vez de ao capital variável, então ele se chama lucro, L. E a relação entre o mais-valor e o capital total, C, M sobre C maiúsculo, chama-se taxa de lucro, L'. Temos assim, L' igual a mais-valor sobre capital total, que é igual a mais-valor sobre capital constante sobre capital mais capital variável. Se substituirmos M por seu valor encontrado M'(V), temos L', taxa de lucro. Momento. Oi, por favor. Momento. Esse V' é o que mesmo? O que é que significa? É um erro, eu acho, né? Não, isso aqui é uma vírgula, tá? Se você olha aqui anteriormente, você vê que a vírgula parece que é um V' também, né? Eu acho que aqui é só uma vírgula do período. Pode ser, verdade. No acaso. Porque depois ele continua o V. Verdade. Ou ele está usando, porque em nenhum momento ele fala em V'. Eu acho que isso aqui ou é uma vírgula, ou ele está usando só essa linha para diferenciar entre, por exemplo, aqui ele tem o V e o V', né, que está embaixo e em cima. Mas, no meu entendimento, só tem o capital variável, né? Então só um V. Não, acho que nem faz sentido, né? V' seria uma variação de capital variável. Uma taxa de capital variável.
Não, acho que não tem, Mas acho que então vamos continuar lendo como apenas V, isso, apenas capital variável. e provavelmente deve ser isso que tu falou ali, acho que deveria ser uma vírgula, mas aí ficou para cima, enfim, não sei. Léo, de fato, não dá para escutar o que tu fala pelo computador aí, a gente não tá conseguindo te ouvir. Ok. Beleza. Aqui o Leonardo concordou com a gente aqui no comentário. Bom, vou retomar aqui da equação. L', taxa de lucro, é igual mais valor sobre capital total, que é igual a mais valor sobre capital constante mais capital variável. Se substituirmos M por seu valor encontrado, M' multiplicado por V, ou seja, taxa de mais valor multiplicado por capital variável, temos taxa de lucro, L' igual a M', taxa de mais valor, que multiplica capital variável dividido sobre capital constante. Capital total. M', taxa de mais, que é igual a M', taxa de mais valor é igual ao capital variável dividido sobre capital constante mais capital variável. Essa equação também pode ser expressa na proporção L está para taxa de mais valor, assim como o capital variável está para o capital total. A taxa de lucro se relaciona com a taxa de mais valor, do mesmo modo que o capital variável se relaciona com o capital total. Dessa proporção, segue-se que L', a taxa de lucro, é sempre menor que M', a taxa de mais valor, porque V, o capital variável, é sempre menor que C, a soma de V mais C, capital variável e capital constante, excetuando-se o único caso, praticamente impossível, em que V é igual a C, ou seja, em que absolutamente nenhum capital constante, nenhum meio de produção foi adiantado, apenas o salário do capitalista. No entanto, na investigação entra em consideração uma série de outros fatores que influenciam na grandeza de C, V e M, e por isso têm de ser aqui mencionados. Em primeiro lugar, o valor do dinheiro. Este podemos supor sempre como constante. Em segundo lugar, a rotação. Esse fator deixaremos por enquanto fora de consideração, visto que sua influência sobre a taxa de lucro será examinada em capítulo posterior. Aqui antecipamos apenas um ponto, o de que a fórmula L' igual a M' multiplicado por V dividido por capital total é correta somente para um período de rotação do capital variável, mas que a adequamos à rotação anual ao substituirmos M', a taxa simples de mais valor, por M', N, a taxa anual de mais valor, sendo N o número de rotações do capital variável no período de um ano. Conforme livro 2, capítulo 16, item 1, Friedrich Engels. Que tem uma nota de rodapé, tá? Ver neste volume, capítulo 4, nota do tradutor. Em terceiro lugar, entra em consideração a produtividade do trabalho, cuja influência sobre a taxa de mais-valor foi discutida detalhadamente no livro 1, seção 4. Ela pode exercer também uma influência direta sobre a taxa de lucro, ao menos a de um capital individual, se, como foi desenvolvido no livro 1, capítulo 10, páginas 323 e 314, esse capital individual trabalha com uma produtividade maior do que a produtividade social média, e assim gera um lucro extra. Porém, esse caso permanece aqui fora de consideração, porquanto também, nesta seção, partimos do pressuposto de que as mercadorias são produzidas sob condições socialmente normais e vendidas por seus valores. Em cada caso, partimos, portanto, do pressuposto de que a produtividade do trabalho permanece constante.
Na verdade, a composição de valor do capital investido no ramo industrial, ou seja, determinada proporção entre o capital variável e o capital constante, expressa, em cada caso, um grau determinado da produtividade do trabalho. Assim, tão logo essa proporção sofre uma modificação distinta daquela provocada pela mera alteração de valor dos componentes materiais do capital constante, ou pela alteração de salário, também a produtividade do trabalho tem de sofrer uma modificação. E veremos com frequência que as alterações ocorridas entre os fatores C, V e M acarretam também alterações na produtividade do trabalho. O mesmo vale para os três fatores. Leonardo, levantou a mão. Oi. Oi, Leonardo, pode falar. Desculpa, eu fiz aqui uma gambiarra para conseguir falar, mas é só que eu até quis interromper, desculpa interromper na leitura, pensei em interromper nesse ponto porque acho que caberia, mas quando ele fala ali na rotação, só queria voltar alguns parágrafos antes, ali no número 2, só para entender, assim, ou pelo menos como vocês entendem isso aí que ele está falando, né? Ele diz assim, né? A fórmula lá, L' igual a M' V dividido pelo capital total. E aí ele diz assim, né? Ela só é rigorosamente correta para um período de rotação do capital variável. Mas podemos torná-la exata substituindo M', a taxa simples M', pela taxa anual de mais-valia, né? A rotação, a taxa anual de mais-valia, né? Eu estava lendo aqui pela edição da Civilização Brasileira, mas está basicamente igual aí também. Quando ele coloca taxa anual de mais-valia, eu não sei se eu entendo corretamente, porque ele está dizendo, então, que a gente consegue calcular para uma empresa, para uma economia como um todo, vamos dizer assim, né? Porque acho que ele está meio que transitando nesses dois níveis, tanto do capital individual quanto do capital total. Então, imagino que ele deve estar pensando tanto isso como podendo ser calculado para um capital individual, como sendo para uma economia como um todo, um capital total. O que seria essa multiplicar a rotação aqui? Essa taxa anual, eu não sei se eu entendi direito, né? Eu queria saber se vocês tinham alguma reflexão sobre isso. Tá. Bom, pelo que eu me lembro, isso daí está na discussão lá eu diria que acho que a segunda parte do livro 2, ele vai falar sobre a rotação do capital, as diversas rotações, né? Então, a taxa de mais-valia, ela é calculada sobre o nível da exploração do trabalho. Então, ele vai dar alguns exemplos, por exemplo, imagina que num período de um ano existem dois tipos de empresa. Uma que vai ter um período de rotação de ou seja, durante aquele um ano ela vai ter um ciclo de produção. Se ela gastou 100 de salário e tem uma taxa de mais-valia de 100, ela vai gerar 100 de mais valor. Se esse ciclo, se essa produção, ela tem uma taxa de rotação, vamos dizer que sejam uma vez por mês, né? Ou seja, 12 vezes 12 rotações no ano e usa os mesmos 100 de capital variável. Só que ela vai fazer 12 rotações. Então, no primeiro mês, ela vai mobilizar 100 de salário e vai gerar um valor de 100 no primeiro mês, e de 100 no segundo, e mais 100 de mais-valia. Ou seja, vai gerar 1.200 de mais-valia ao longo do ano. Então, isso vai gerar uma taxa de lucro diferente. Obviamente que vai ter que ter
uma composição diferente de capital constante. Mas a taxa de mais-valor é sempre associada a um período de rotação, né? Então, qual que é o período de rotação do capital? Pelo que eu me lembro aqui, ele sempre trabalha isso dentro de um ano, né? Qual que é quantas rotações fazem dentro de um ano? E por isso, a taxa de lucro para o capitalista, ela é sempre calculada no período de um ano. Pelo menos eu estou achando que ele assume isso, né? Que a taxa de lucro é uma taxa anual. Faz sentido? Vocês querem comentar? Eu acho que só talvez vale pensar um pouco sobre o que ele está falando ali da relação, inclusive, da rotação com a produtividade do trabalho depois ali, né? Porque, de certa maneira, fazer flutuar a rotação, o número de rotações, né, que nem o Caio estava falando, se tu não rodar se tu for um capital que não roda uma vez só por ano, mas roda 12 vezes, tu vai se apropriar de, digamos, 1.200 de mais-valia ao longo daquele ano. Enquanto se tu roda uma vez só, tu se apropria de 100 de mais-valia. Ou seja, aumentar o número de rotações seria uma maneira de se apropriar de uma massa maior de mais valor ao longo do ano, né? E eu acho que isso tem uma conversa direta ali com a produtividade de trabalho, né? Aumentar a produtividade de trabalho também permitiria se apropriar de uma massa maior de mais-valia para esse capital individual. Só que o Marx não está considerando isso variável, né, nesse momento. E o pior é que assim, ele promete que ele vai variar isso depois mais à frente, mas ele só vai variar a produtividade de trabalho. A rotação, eu acho que não volta a esse problema depois com mais detalhamento. É uma pena, porque seria interessante, na verdade. Não, eu acho que eu também acho que sim, acho que foi esclarecedor aí esse comentário que o Caio fez, pois é, ele não faz essa variação, né? Isso é uma coisa também que bagunça um pouco, né? Quando muda a produtividade do trabalho, né? Como é que fica? Porque eu estou entendendo assim, a rotação do capital é o período que envolve a produção e a circulação de valor, né? Então, isso significa que o valor produzido ou o valor adiantado, vamos dizer assim, ele vai, entre aspas, produzir um excedente, uma mais-valia, e aí quão mais rápido, e ele vai ser realizado, né? Então tem as metamorfoses, então ele tem que ser realizado. Então a mercadoria ser vendida é uma etapa, vamos dizer assim, que envolve a rotação. Então, de certo modo, para aumentar a taxa de lucro nessa fórmula aqui, aumentar o número de rotações do capital no ano. Por exemplo, as empresas desenvolvendo formas de adiantar recebimentos de vendas, de vender mais do que elas vendem normalmente, coisas do tipo. Seria mais ou menos isso, né? Então, conseguindo fazer isso, realizar isso mais no ano, digamos, adiantar, né? Fazer a mais-valia retornar antes ou o mais rápido possível, isso seria, digamos, uma forma de aumentar a taxa de lucro. Eu acho que isso tem a ver com a produtividade do trabalho, mas não só também, né? Talvez ela tenha a ver com esses mecanismos aí que a empresa desenvolve, né? Para fazer aumentar o número de vendas, ou de repente, sei lá, vender a carteira que ela tem de recebíveis por um valor menor do que ela tem a receber, mas isso faz circular mais-valia, né? Retornar mais-valia, completar a rotação do capital. Né? Fiquei pensando nesses termos, mas acho que é isso. Vamos seguir aí, senão a gente acaba ficando empacando muito. A menos que alguém queira colocar ou comentar algum ponto aí sobre isso. Não, acho que é bom a gente retomar, né? Porque se for pensar, já tem um bom tempo que a gente discutiu isso, né? Mas eu acho que você deu bons exemplos da questão da rotação, da período de circulação, né? Então, o capitalista vender mais rápido, adiantar dinheiro, ele vai reduzir o período de circulação e, consequentemente, o de rotação. Eu acho que é só importante lembrar que, por exemplo, o período de rotação, ele
ele pode ser mudado, né, tanto, né, pelo avanço técnico, etc., mas ele tem uma característica muito setorial, né? Cada setor vai ter os seus períodos de rotação. E a massa de salário de 100, no exemplo que eu dei, né, que tem um período de rotação de 1 ano, essa de 100, na verdade, é um trabalhador trabalhando durante menos trabalhadores por mais tempo, enquanto no período o que tem um período de rotação menor, né, de 1 mês, ele vai ter uma massa de trabalhadores muito maior, um volume de trabalhadores muito maior. E sobre a produtividade do trabalho, o que eu me lembro, e eu acho que está no livro 1, né, até ele comenta isso em algum ponto, é que a produtividade, ela aumenta o lucro para um capitalista específico, né? Então ele vai desenvolver a técnica e vai conseguir vender pelo preço de mercado, mas com uma produtividade melhor, mas a tendência é que a concorrência leve a isso se equalizar, a concorrência, isso leve e talvez diminuir o preço. E daí o que vai determinar a apropriação de mais-valia pro capitalista é a taxa de mais-valia, né? Volta a ser o mais-valor, porque não existe esse diferencial de produtividade. Bom, eram esses comentários que eu tinha. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa em cima disso. Acho que pode tocar. Beleza. Tá. Então a gente estava aqui. O mesmo vale para os 3 fatores restantes: duração da jornada de trabalho, intensidade do trabalho e salário. Sua influência sobre a massa e a taxa de mais-valor foi detalhadamente desenvolvida no livro 1. Deve-se entender, portanto, que embora partamos sempre com vistas à simplificação do pressuposto de que esses 3 fatores permanecem constantes, as modificações que ocorrem com V e M podem também provocar variações na grandeza desses seus elementos determinativos. Devemos apenas lembrar brevemente que o salário exerce sobre a grandeza do mais-valor e o nível da taxa de mais-valor um efeito inverso àquele exercido pela duração da jornada de trabalho e pela intensidade deste. Que o aumento do salário reduz o mais-valor, ao passo que o prolongamento da jornada de trabalho e a elevação da intensidade do trabalho o aumentam. Suponhamos, por exemplo, que um capital de 100 com 20 trabalhadores, numa jornada de trabalho de 10 horas e com o salário semanal total de 20, produza um mais-valor de 20. Temos, então, 80 capital constante, mais 20 capital variável, mais 20 de mais-valor. Taxa de mais-valor, 100%. Taxa de lucro, 20%. A jornada de trabalho acho que vale a pena aqui retomar, então, como que ele calcula essas taxas, né? Só por fins, acho que dados. Então, a taxa de mais-valor 100% é o 20 de mais-valor dividido sobre o 20 do capital variável, por isso, né, 1 ou 100%. A taxa de lucro é 20%, ou seja, 20 de mais-valor sobre o capital total, que é 80 capital constante, mais 20 capital variável, 100, ou seja, 20%. A jornada de trabalho é prolongada, sem aumento de salário, a 15 horas. Com isso, o produto de valor total dos 20 trabalhadores eleva-se de 40 para 60. 10 está para 15, assim como 40 está para 60. E como o salário pago permanece o mesmo, o mais-valor aumenta de 20 para 40. E temos 80 capital constante, 20 capital variável, 40 de mais-valor. A taxa de mais-valor, ela sobe para 200% e a taxa de lucro sobe para 40%. Se, por outro lado,
com uma jornada de trabalho de 10 horas, o salário cai de 20 para 12, temos então como inicialmente um produto de valor total de 40, porém distribuído de modo distinto. V cai para 12 e, por conseguinte, deixa os 28 restantes para M, mais valor. Temos, pois, 80 capital constante, 12 capital variável, 28 de mais valor. Taxa de mais valor, 233 e 1/3. Taxa de lucro, 28,92 que é igual a 30%, 10,23 avos. Vemos, portanto, que tanto a jornada prolongada de trabalho ou a intensidade aumentada do trabalho nessa jornada, quanto a redução do salário, expandem a massa, e com isso também a taxa de mais-valor. Inversamente, o aumento do salário reduziria, mantendo-se constante as demais circunstâncias, a taxa de mais-valor. Assim, se V cresce mediante a elevação do salário, ele expressa, nesse caso, uma quantidade de trabalho não aumentada, mas apenas mais caras. M' e L' não aumentam, mas diminuem. Aqui já se mostra que as alterações na jornada de trabalho, intensidade do trabalho e salário não podem ocorrer sem uma simultânea alteração em V e M e em sua proporção. Portanto, também em L', a proporção de M para C mais V, o capital constante, e é igualmente evidente que alterações na proporção de M para V incluem uma variação em, no mínimo, uma das 3 condições de trabalho mencionadas. Nisso, se mostra precisamente a relação orgânica particular entre o capital variável e o movimento do capital total e sua valorização, assim como sua diferença com o capital constante. Este último, no que diz respeito à criação de valor, só é importante devido ao valor que ele possui, e nisso é absolutamente indiferente para a criação de valor se um capital constante de 1.500 libras representa 1.500 toneladas de ferro a, digamos, 1 libra a tonelada ou 500 toneladas de ferro a 3 libras a tonelada. A quantidade dos materiais efetivos que seu valor representa é indiferente para a criação de valor e para a taxa de lucro, que varia no sentido inverso a esse valor, independente de qual seja a relação entre o aumento ou a diminuição do valor do capital constante e a massa dos valores materiais de uso que ele representa. Totalmente distinto é o que ocorre com o capital variável. Neste caso, o que importa não é o valor que ele possui, o trabalho que nele está objetivado, mas sim esse valor como mero índice do trabalho total que ele põe em movimento e que não está expresso nele. O trabalho total, cuja diferença em relação ao trabalho nele mesmo expresso e, por conseguinte, pago, cuja parte criadora de mais valor é tanto maior quanto menor é o trabalho nele mesmo contido. Suponhamos que uma jornada de trabalho de 10 horas seja igual a 10 shillings, que é igual a 10 marcos. Se o trabalho necessário que repõe o salário e, portanto, capital variável igual a 5 horas, igual a 5 shillings, então o mais trabalho igual a 5 horas e o mais valor igual a 5 shillings. Se aquele trabalho é de 4 horas igual a 4 shillings, então o mais trabalho, 6 horas, e o mais valor é igual a 6 shillings. Portanto, tão logo a grandeza de valor do capital variável deixa de ser o índice da massa de trabalho por ele posta em movimento e a massa desse próprio índice se altera, com ela também se altera a taxa do mais-valor, em sentido contrário e em proporção inversa. Passaremos agora à aplicação da equação da taxa de lucro, L' igual a M'
V dividido por C, aos diversos casos possíveis. Alteraremos sucessivamente os fatores singulares de M' multiplicado por V dividido por C e verificaremos o efeito dessas alterações sobre a taxa de lucro. Obtemos, desse modo, diferentes séries de casos, que podemos considerar ou como sucessivas circunstâncias alteradas de eficácia de um e mesmo capital, ou como diferentes capitais que existem simultaneamente, uns ao lado dos outros, e são postos em comparação, por exemplo, em diversos ramos industriais ou em países distintos. Se, por conseguinte, conceber vários de nossos exemplos como estados temporalmente sucessivos de um único e mesmo capital parece forçado ou praticamente impossível, essa objeção cai por terra tão logo é entendida como comparação entre capitais independentes. Separamos, portanto, o produto M' multiplicar V dividido por C em seus dois fatores, M' e V dividido por C. Num primeiro momento, tratamos M' como constante e investigamos o efeito das possíveis variações de V sobre C. Estabelecemos, então, a fração V sobre C como constante e fizemos com que M' produzisse as possíveis variações. Por último, estabelecemos que todos os fatores como variáveis e, com isso, esgotamos os casos a partir dos quais se podem deduzir leis sobre a taxa de lucro. 1. M' constante, V sobre C variável. Para esse caso, que abarca diversos subcasos, é possível lançar mão de uma fórmula geral. Suponha dois capitais, C e C1, com seus respectivos componentes variáveis, V e V1, com uma taxa conjunta de mais-valor M' e uma taxa de lucro L' e L'1. Temos, então, L', taxa de lucro, é igual a M', taxa de mais-valor, multiplica capital variável dividido sobre capital total. E L'1, taxa de lucro de 1, é igual a M'1, taxa de mais-valor, multiplica por capital variável sobre capital total 1. Se, no entanto, colocamos C em relação com C1, assim como V em relação com V1, e supomos, por exemplo, que o valor da fração C1 dividido por C igual a E, e o valor da fração V1 dividido por V igual a E minúsculo, então C1 é igual a EC e V1 é igual a EV. Ao colocarmos na equação anterior os valores assim obtidos para L1, C1 e V1, temos L1 é igual a M' multiplicado por EV dividido por EC. Porém, podemos ainda derivar das equações citadas uma segunda fórmula, ao transformá-las na proporção L' está para L1 como é igual a M' igual a M' multiplica capital variável dividido por capital total. Está para M' V1 dividido por C1 igual a V dividido por capital total, que está para V1 dividido por C1. Como o valor de uma fração permanece o mesmo quando numeradores e denominadores são multiplicados ou divididos pelo mesmo número, podemos reduzir VC e V1C1 a determinadas porcentagens, isto é, estabelecer que C e C1 são ambos igual a 100. Assim, temos V dividido por C é igual a V sobre 100 e V1 sobre C1 é igual a V1 sobre 100. E podemos abandonar o denominador na proporção anterior, com o que obtemos L' igual a L1
L'1 é igual a V, que está para V1. Ou, em dois capitais quaisquer que funcionam com taxas iguais de mais-valor, as taxas de lucro se comportam como as partes variáveis de capital, calculadas percentualmente sobre seus respectivos capitais totais. Essas duas formas abrangem todos os casos de variação de V sobre C. Antes que investiguemos individualmente esses casos, cabe ainda uma observação. Como C é a soma de C e V do capital constante e do capital variável, e como tanto a taxa de mais-valor como a taxa de lucro costumam ser expressas de forma percentual, é cômodo que a soma C mais V também seja igualada a 100. Isto é, que C e V sejam expressos percentualmente. É indiferente, não para a determinação da massa, mas taxa de lucro, se dissermos que um capital de 15 mil, do qual 12 mil é capital constante e 3 mil é capital variável, produz um mais-valor de 3 mil, ou se reduzirmos esse capital a uma porcentagem. 15 mil de capital constante, capital total, é igual a 12 mil de capital constante, mais 3 mil de capital variável, mais 3 mil de mais-valor. 100 de capital total é igual a 80 de capital constante, mais 20 capital variável, mais 20 de mais-valor. Em ambos os casos, a taxa de mais-valor, M' igual a 100%, e a taxa de mais-valor, aqui, na verdade, taxa de lucro, né? 20%. Do mesmo modo, se compararmos dois capitais entre si, por exemplo, outro capital com o anterior, 12 mil igual a 10.800, capital constante, mais 1.200 V, mais 1.200 M, 100 capital constante, igual a 90 capital constante, mais 10 capital variável, mais 10 mais valor. Neste caso, M', taxa de mais valor, é igual a 100%, e L' igual a 10% nas duas vezes. E a comparação com o capital anterior é muito mais fácil de notar. Em se tratando de alterações que afetam um e o mesmo capital, porém, a forma percentual deve ser usada raramente, uma vez que ela quase sempre apaga essas alterações. Se um capital passa da forma percentual 80C mais 20V mais 20M para a forma percentual 90C mais 10V mais 10M, então não é visível se a composição percentual alterada 90C mais 10V surgiu por meio da redução absoluta de V, pelo aumento absoluto de C ou por ambos. Para isso, necessitamos das grandezas numéricas absolutas. Mas, para a investigação dos sucessivos casos individuais de variação, o que importa é como essa alteração foi realizada. Se os 80C mais 20V se transformaram em 90C mais 10V, como resultado da conversão de 12.000C mais 3.000 em 27.000C mais 3.000V, percentualmente 90C mais 10V, conversão realizada por meio do aumento do capital constante e mantendo-se igual ao capital variável, ou se eles assumiram essa forma pela redução do capital variável e mantendo-se igual ao capital constante, ou seja, mediante sua conversão em 12 mil de capital constante mais 1.333 e um terço capital variável. Percentualmente também, 90C mais 10V. Ou, por último, mediante a alteração de ambos os termos da adição. Por exemplo, 13.500 capital constante mais 1.500 capital variável. Percentualmente, uma vez mais, 90 mais 10V. A seguir, analisaremos todos esses casos, renunciando às comodidades da forma percentual ou empregando de modo secundário. Bom, acho que vale a pena a gente fazer uma pausa, né, para discutir um pouquinho.
Alguém gostaria de assumir, fazer um comentário, fazer algumas observações pelo que a gente passou aqui? Oi, bom, eu levantei a mão aí, mas eu queria inicialmente tentar descrever aqui o que o Marx está fazendo, porque eu acho que se a gente fizer esse percurso, talvez facilite a gente compreendendo, né? Ele está aqui, nesse capítulo, tentando discutir a relação entre a taxa de lucro e a taxa de mais-valia, né? Esse é o ponto. E aí, ele está começando por uma primeira discussão que ele vai fazer aqui, é esse M' constante, né? A taxa de mais-valia constante, comparando entre dois capitais aqui, né? E uma relação V em relação ao capital total variável entre dois capitais, né? E aí os exemplos que ele deu ali, né? Um capital 80C, 20V, 20M, e 90C, 10V, 10M, né? E aí ele está vendo se muda essa relação do capital variável em relação ao capital total, ou seja, se a empresa se um determinado capital tem relativamente mais capital variável do que a outra, né? Como que a gente vai ver o impacto disso na taxa de lucro, né? Estão vendo aqui que vão produzir lucros individualmente distintos. Acho que é essa a conclusão que ele tira dessa seçãozinha seçãozinha não, desse número aqui que a gente leu. Bom, eu notei isso, aí eu queria saber se vocês notaram, perceberam outros elementos aí desse trecho que a gente leu. O Fernando levantou a mão. Então, pois é, mas essa questão aí, não sei se dá para a gente conversar sobre isso agora. Não necessariamente a empresa que tiver mais capital variável, ela vai ter, digamos, a maior taxa de lucro, né? Não sei se dá para responder isso agora ou ele vai falar isso mais para frente, eu não sei. Então, em termos individuais, esse que é o ponto aqui. Em termos do capital individual, é essa afirmação que ele está fazendo no momento, né? É claro que depois, quando a gente considerar esses capitais de concorrência e etc., a, a questão vai se modificar um pouco, mas por enquanto ele está considerando que preço é igual a valor, aquelas coisas que ele começou a falar no início do capítulo, né? Então, em termos do capital individual, considerando ainda o problema de maneira meio simples, né? É exatamente isso. Eu acho que tudo isso que o Léo falou também fica meio que expresso numa relação de proporção que ele estabelece ali, quando ele está derivando, antes de começar com os exemplos numéricos, ali ele fala assim, né, que a taxa de lucro L está para a taxa de lucro mais geral está para a taxa de lucro 1, assim como o capital variável mais geral está para o capital variável 1. É isso que ele está querendo dizer, né? Quanto maior for, inicialmente aqui o argumento é simples, quanto maior for o capital variável, maior será a mais-valia produzida, né? E ele está pensando isso em termos percentuais, né? Isso é importante. Claro que depois ele até faz esse adendo, né? Deixando bem claro que a gente só consegue ver, digamos assim, de maneira mais clara, né? A apropriação de massa de mais-valia aqui, quando a gente está considerando o capital de fato, total adiantado ali, né? Mas em termos percentuais já dá para ver esse movimento, né? Quanto maior for o capital variável adiantado em termos percentuais, pelas contas ali que o Marx está apresentando, a taxa de lucro vai ser maior, por enquanto, né? Depois a gente vai tornar isso mais complexo. Bom, o que eu acho importante a gente notar aqui, né? Eu acho que a gente discutiu isso um pouco nos últimos dois encontros, até pela questão do método, pensando na obra como um todo, né? Então, o Marx,
ele partiu daquela característica fundamental ali, né, da mercadoria. Eles olhou todas, vamos dizer assim, todas as partes e as mecânicas do do sistema, né, da exploração do trabalho, da relação capital-trabalho, etc. E agora ele está, vamos dizer assim, ele está agregando essas partes para chegar numa visão sistêmica, né? Então, acho que essa primeira parte, o que, que ele está olhando? A gente entendeu teoricamente o que, que é taxa de mais-valor. Como que eu... Só que taxa de mais-valor é um instrumento do teórico economista político marxista. Como que eu vou transferir isso para a realidade do capitalismo que fala em taxa de lucro, né? Então, acho que é essa o movimento que ele está criando aqui, ou seja, essa é um pouco a visão macro. E aí ele definiu essa fórmula, né? Que criou ali o L' é igual a M' multiplicado C sobre V sobre o capital total. E agora ele está explorando essas relações para a gente, quando a gente olhar para a realidade, né, olhar o movimento do capital real, a gente ter os parâmetros para entender o que varia. E aí acho que o Leonardo resumiu muito bem o movimento que ele está falando. Ó, ele está mantendo essa taxa de exploração constante e variando o capital variável em relação ao capital total. Isso não vai afetar. Como que isso, a gente está aprendendo como que isso afeta a taxa de lucro, né? Da forma que quando a gente for analisar a realidade e a gente vê essas alterações, a gente tenha o instrumento para analisar essa realidade. E daí última coisa que eu acho que entendo aqui é que assim existe um foco que é analisar a taxa de lucro, né, o percentual. Ela tem a sua importância, principalmente quando você avalia, compara capitais diferentes. Então, o capitalista, ele está a todo momento, ele está comparando se o rendimento dele, que ele tem com o capital dele, faz como que ele está em relação ao mercado, ao concorrente dele. Ele está sempre olhando, minha taxa de lucro, ela é boa o suficiente, ela é melhor que o meu concorrente, ela está dentro da expectativa de mercado, ou preciso fazer alguma coisa para aumentar, né? E acho que esse último trecho, que é esse finalzinho que está na tela, ele vai falar, tudo bem, e isso é importante quando você está analisando capitais. Porém, se você quer entender o que efetivamente ocorreu dentro dessa empresa, você não pode olhar apenas essas composições. Você tem que olhar o volume efetivamente que está dentro dessa empresa. Essa empresa cresceu de tamanho, ou seja, colocou-se mais capital, foi investido, mobilizou-se mais trabalhadores com uma taxa de capital variável, aumentou-se o salário ou a exploração do trabalho. Tudo isso você não vai poder aprender isso olhando as taxas de lucro, comparando as taxas de lucro. Você vai ter que aprender isso olhando os volumes específicos de cada capital. Enfim, dei toda essa volta aqui porque eu estou tentando, acho que, pegar o que a gente faz com isso que a gente está lendo aqui, né? Eu acho que qual que é o objetivo, né? Então, são instrumentos para a gente analisar a realidade, né? Tentando transformar isso dar uma justificativa, um uso, né, para essa análise, enfim. Não, eu acho que sim, e aí se for só um complemento, né, reforçando aí o que foi dito, né, eu acho que nesse primeiro momento ele está constatando isso, né, com a taxa de exploração constante, o capital que é mais intensivo em força de trabalho viva, né, em capital variável,
do que outro, vai produzir individualmente uma taxa de lucro maior. Mas aí que tá, né? Eu acho que ainda tem uma questão que Marx ainda vai fazer uma ultrapassagem de mostrar como em concorrência isso aí se processa, que a gente vai ver mais para frente, né? Então não dá para a gente tirar também conclusões muito precipitadas dessa primeira leitura aqui, porque ele ainda vai desdobrar outros casos, né? Ele vai, ao longo desse capítulo, fazer uma sequência de várias variações, assim, é um capítulo bem, como se fosse um laboratório, né? Ele vai manter isso aqui constante e muda aquilo ali, e aí o que acontece, né? Ele logicamente vai fazendo experimentos, né, lógicos aí. Então acaba sendo um capítulo mais cansativo até na leitura, mas se a gente for parando e pensando a cada uma das situações, a gente vai entendendo, não é tão complicado assim. Nós paramos aqui, qual foi no item A, né? 1A. E tem aqui na página 88. 88, tá. Que é agora a taxa de mais-valia constante, o capital total constante e o capital variável que muda, né? Isso. É um trecho grandezinho até, acho que sugiro a gente parar por aqui e continuar na semana que vem, né? Porque senão a gente vai ler e não vai conseguir terminar esse trecho. Tem umas 4 páginas aqui, acho que é bom para fazer um exercício inteiro, né? Não parar no meio, até porque vai ter números e cálculos, então é bom ter com isso. Concordo. Mas eu acho que pode falar, Fernando. Eu concordo, falei que eu concordo, deixar para o próximo dia. Tá. Mas eu acho que aqui, assim, resumindo do resumo que eu falei, eu acho que assim, ele está exercitando o nosso músculo teórico, vamos dizer assim. Está pegando um exemplo, está aplicando para a gente ter familiaridade com esses conceitos, para poder aprender a analisar, né, esses movimentos. Agora, o próximo tópico é para ser justamente o variável, né? Que vai variar. Né? Não queria usar essa conjunção que fica horrível. Né? Mas e o que a gente acabou de ler era sobre a variável sobre o total, que seria o variável. Né? Qual a diferença entre um e outro? Será que já dá para adiantar? Não entendi qual é o ponto que eu acho que aqui ele está falando, é um subitem, né? Então, assim, ele está falando, a taxa de mais-valor é constante. A relação entre capital variável e capital total, que é variável. Então, o primeiro, como que você varia essa relação entre V e C? Primeiro, você varia o numerador, né? Você varia a parte de cima da equação, o V. A segunda parte, provavelmente, ele vai variar o capital constante. Imagino que isso deve estar aqui. É isso. 2. M é constante, V é variável e C é alterado pela variação de V. Tá. Mas tem uma coisa também, só para entrar nessa discussão ali, tem um momento ali, tem um parágrafo que ele fala assim, que ele vai considerar que tanto o C, capital total adiantado, o C sem nenhuma designação e o C1 podem ser considerados como 100, né? Que ele está colocando ali tanto o Vzinho quanto o V1 sobre 100. É porque, na verdade, ele está considerando essa variação do capital variável sobre o capital constante, dessa fração como um todo, ele está considerando em termos percentuais. Ele está considerando a variação, na verdade, percentual do capital variável. Né? Esse é o jogo, eu acho, aqui. Ele está considerando assim, por isso que ele ficou jogando ali em termos percentuais, ali, vou analisar isso aqui como sendo 80 de capital constante, 80 de capital variável, ou 90 de capital constante, 10 de capital variável,
Porque ele está querendo analisar, na verdade, aqui a variação percentual do capital variável. É meio que, eu acho que é esse o pulo do gato aqui dessa primeira variação. Aí depois ele é só a variação do capital variável mesmo. Aí não estou mais falando em termos percentuais, não tanto... Acho que até tem essas coisas percentual também, mas enfim. Acho que aqui em termos percentuais, assim, ele até fala ali. Tem um parágrafo que ele fala isso. Porque essa coisa percentual, né, tem até um pouco antes de terminar essa primeira parte que a gente leu, antes de entrar no item lá que a gente parou, ele comenta aqui assim, né, estou lendo aqui na edição da Civilização Brasileira, mas acho que é parecido, que ele diz assim, né, quando se trata de variações ocorrentes no mesmo capital, só raramente pode ser útil a forma percentual, pois quase sempre obscurece essas variações. Aí que eu acho que ele quer dizer, ele vai fazer essas variações se aproveitando desse percentual. Só que, sei lá, você tem um capital de uma determinada magnitude, você pode manter a relação entre dois capitais percentuais igual, só que você está mudando os termos dessa relação de diferentes maneiras, né? Você está mudando os termos dessa relação, ora alterando o numerador, ora alterando o denominador, ora alterando ambos, e mesmo assim mantendo Só que aí você não vai ver a diferença, é isso que ele vai tentar chamar a atenção, né? Então, o que ele vai fazer na sequência é desdobrando essa discussão. Então, eu estou mantendo uma proporção constante, mas agora eu estou variando o numerador, no caso, o capital variável, né? E eu acho que é assim que ele vai procedendo. Sim, aqui, eu acho que o que se resume um pouco nessa equação aqui, né? Então, a taxa de lucro. Quais são os determinantes da taxa de lucro? Você tem aqui a taxa de mais-valor, o capital variável e o capital total, que na verdade é o capital constante, mas o capital variável. Ou seja, para um indicador, que é o indicador, vamos dizer assim, principal do capitalista, né? Ele tá, até porque o Marx depois ele vai criar a lei da taxa decrescente, a lei da queda da taxa de lucro, né? Então você tem que analisar os três elementos que compõem essa taxa, né? Então, como que eles variam, como que eles se comportam, etc. Ok? Acho que é isso, então, né? A gente retoma o próximo item no próximo encontro mesmo, né? Tá ótimo. Deixa eu só parar aqui, né? Eu tô falando aqui em vez de parar a gravação.